demorei 10 anos pra descobrir que o filho da minha irmã, né, meu sobrinho, também era filho do meu marido. Ei, fica aqui a história nova. Eu e o meu ex-marido éramos casados há mais ou menos 15 anos já e nós tínhamos 2 filhos. A minha irmã era bem mais nova do que eu e na época em que eu estava com meu marido, ela tinha um namorado, com quem ela também já estava há alguns anos. Eles tinham inclusive planos de se casar, construir família e tudo. Até aí tudo bem. Eu vivia um verdadeiro conto de fadas dentro de casa com meu marido, porque aparentemente nosso relacionamento era muito bom. Até que há 10 anos atrás, né, 11 anos atrás, a minha irmã acabou engravidando. E todo mundo pensava que era do namorado dela, né? Inclusive, ele chegou a registrar a criança como dele, porque ele também pensava que era dele, né? E tava todo mundo super feliz, era a primeira gravidez dela e tal. O namorado dela era um rapaz super gente boa, trabalhador, esforçado. Então parecia que ela ia construir também a família perfeita. Eu juro pra vocês que eu nunca desconfiei que ela pudesse ter alguma coisa com meu marido, porque a relação deles, assim, não era nada íntima, sabe? Eles tinham uma relação completamente normal de família. Nunca que passou pela minha cabeça que eles tivessem alguma coisa. Até aí tudo bem. Nasceu a criança, ou como eu falei pra vocês, o namorado dela registrou, porque ele pensava que era dele, e eles foram vivendo a vida deles. Inclusive, ela chegou a morar com esse namorado dela. Logo depois que a criança nasceu, ela se mudou e eles passaram a morar juntos pra que ele pudesse ajudar ela com a criança. Gente, eu amava minha sobrinha. Eu, inclusive, frequentava muito a casa da minha irmã pra ajudar ela no período em que ainda era um bebê recém-nascido, porque como o namorado dela trabalhava, então às vezes eu ia pra lá pra ajudar ela, pra que ela pudesse tomar um banho, eu ia fazer comida pra ela, ajudei muito. E é claro que eu criei aquele sentimento de amor entre tia e sobrinho, né? Eu mimava pra caramba minha sobrinha. Enfim, o tempo foi passando, nesse período eu também cheguei até a minha segunda gravidez, o filho dela foi crescendo, tava todo mundo muito feliz, todo mundo vivendo as suas vidas. Só que de acordo com o tempo ia passando, o filho da minha irmã ia ficando cada vez mais parecido com o meu marido. Gente, era uma xerox do meu marido. E eu comecei a notar que ele era muito parecido, só que tipo, eu não falava nada, porque eu pensava que era totalmente loucura da minha cabeça, que pudesse ser uma pura coincidência. E eu acho que todo mundo da nossa família percebia, mas ninguém falava nada. Até que eu tinha uma tia que ela morava fora do país, então a gente passou muitos anos sem ver ela. E ela veio ano passado pra nos visitar. E nisso a minha irmã tava trabalhando e o meu sobrinho tava comigo na minha casa. E quando ela chegou, a primeira criança que ela viu foi o meu sobrinho. E aí quando ela viu ele, ela tipo correu pra abraçar ele e tal. E falou assim, ah, esse aqui que é o filho teu e do teu marido, né? Meu Deus, ele é a cara do pai, parece que ele foi copiado, tu foi só uma impressora que saiu a cara do pai. E estava eu, a minha mãe, o meu pai, as minhas outras irmãs e mais umas outras primas da família. Todo mundo ficou super sem graça porque ela tava falando que o filho da minha irmã era o filho do meu marido, porque ele era literalmente a cópia dele. Quando eu falei pra ela que ele não era o filho do meu marido, que ele era filho da minha irmã com o marido dela, né, que agora era marido, ela ficou super sem graça. Ela falou assim, ah, tá, é porque ele é muito parecido, mas enfim, coincidência, não. Ela já entendeu naquela mesma hora, né, porque enfim, ela é uma senhora mais velha, já entendia, mas ela se desculpou, né, tipo, ah, foi maior constrangimento. E todo mundo ficou super sem graça, né, eu tenho a impressão de que todo mundo sabia, menos eu. Mas eu comecei a encucar cada vez mais com aquilo, porque todo mundo que via o filho da minha irmã dizia que ele era muito parecido com o meu marido. Até que eu não aguentei, gente, eu precisava tirar aquela dúvida. Então eu fui e encostei meu marido na parede perguntando se o menino era filho dele. E ele negou, dizendo que não era, que não era, que não era. Eu botei a minha irmã contra a parede e ela falava que não, todos os dois negaram. E eu cheguei e conversei com o marido da minha irmã, né, que agora era marido. E falei pra ele que aquilo era quase que impossível, o filho dela ser tão parecido com o meu marido e não ser filho dele. E ele começou a falar que ele também já desconfiava, que ele também achava que era, mas que ele tinha medo de perguntar, que ele tinha medo de tirar as provas, porque ele não queria deixar de ser o pai da criança, né, mas eles precisavam saber disso. Aí tanto eu quanto meu cunhado, a gente começou a pressionar, eu pressionando meu marido e ele pressionando a minha irmã. E eles falavam que não era, e a gente falou, então, se não é, vamos fazer um teste de DNA. Se não for, vocês não vão ter problema em fazer, né? E eles enrolaram, até que, enfim, eles confessaram, porque eles não tinham mais pra onde correr. Gente, foi um choque pro meu cunhado, foi um choque pra mim. E ele falou pro meu marido que ele nunca ia tirar a paternidade dele, porque a criança era dele, não interessava se eles não eram do mesmo sangue e tudo, mas que o filho era dele. Mas é óbvio que ele se separou da minha irmã, né? E eu também me separei do meu ex-marido. Nunca mais ia dar certo esse relacionamento. Bem, briguei muito com a minha irmã por causa disso, porque eu não acreditava em como ela tinha sido escrota comigo de ter feito um negócio desse. Como falei pra vocês, essa história aconteceu ano passado e até hoje a gente não se fala, porque eu não consigo perdoar ela. Eu já me divorciei do meu marido, a gente não tá mais juntos. De fato, ele não foi atrás de assumir a paternidade dele. O meu cunhado, meu ex-cunhado, na verdade, já ameaçou ele
de todas as formas, disse que não ia tomar, que não ia tomar. E convenhamos que o meu ex-marido também não faz muita questão de ser o pai daquela criança. É até melhor pra ela ter um pai que realmente a ama e que quer ficar perto. Então, o meu marido não é essa pessoa, meu ex-marido não é essa pessoa. Família, claro que não tomou nenhum lado, né? Tipo, eles não ficaram nem lá da minha irmã, nem do meu lado. Eles estão assim, em cima do muro, estão neutros. Mas a gente não frequenta os mesmos lugares. Se o pessoal da família resolve fazer alguma coisa, ou vai eu ou vai ela. Porque nós duas, a gente não fica no mesmo ambiente. Pra vocês verem como a gente não pode confiar em ninguém nessa vida. Mas enfim, essa é a minha história. Foi isso. O dia que eu descobri que o meu aluno era filho do meu marido. Eu sou casada tem alguns anos e nós não temos filhos porque, na verdade, eu não posso ter filhos. Em 2019, nós voltamos para a cidade natal do meu marido porque ele voltou a trabalhar lá. E eu sou professora, então eu também comecei a trabalhar em uma escola nova. Inclusive, a escola onde eu ia dar aula ficava no bairro onde o meu marido cresceu, né, onde ele foi criado, e além disso, ele também já tinha estudado nessa escola. Enfim, quando eu comecei a dar aulas, que eu comecei, né, a conhecer ali os meus alunos, um dos alunos ali em si me chamou a atenção pelo fato dele se parecer com o meu marido. Mas é óbvio que eu nunca nem passou pela minha cabeça isso. Eu só fiquei um pouquinho assim chocada porque, nossa, parecia demais. Tá bom, alguns meses depois eu tive ali uma reunião com os pais e a mãe desse aluno, ela foi na reunião pela primeira vez. Esse aluno, ele estava com bastante dificuldade no aprendizado, então eu passei tudo isso ali para aquela mãe. E ali, enquanto eu falava, que eu passava para ela o que estava acontecendo com o filho dela, eu percebi que ela não estava nem um pouco ligando para nada. Então eu comecei a fazer perguntas ali para eu poder entender um pouco mais, né, sobre o aluno. Perguntei como era a convivência, a relação dele com a família em casa. E ela, assim, bem nervosa, me respondeu de uma forma bem áspera, dizendo que ele não tinha família, que ele não tinha pai, que ele só tinha ela e que a convivência com ela era normal, cada um no seu canto. Passei, né, tudo que eu tinha que passar, terminamos a reunião e ela foi embora. E eu fui embora aquele dia tão triste, porque nós, professores, nós queremos o melhor para os nossos alunos. Tá bom, os dias se passaram e um certo dia a mãe desse aluno, ela chegou bem atrasada para buscar ele. Então eu fiquei ali esperando, né, junto com ele, e assim que ela chegou para buscar ele, eu também fui embora. E nesse dia, o meu marido foi me buscar. E quando nós saímos da escola que ela viu o meu marido, ela olhou para mim e perguntou assim: "Ele é seu marido?" Então eu respondi que sim. Perguntei o porquê e ela disse nada não. E saiu assim sorrindo, não rindo, sorrindo, um sorriso assim, e olhando toda hora para trás para o meu marido. Eu fiquei bem incomodada com a reação dela, entrei no carro e contei para o meu marido o que tinha acontecido. E o meu marido também teve uma reação estranha, ele ficou nervoso, ele começou a suar. Ele ficou quieto e ele não me respondeu nada. E ele nunca foi assim, muito pelo contrário. Toda vez que eu ia conversar com ele sobre algo, ele sempre conversava comigo de volta. Nesse dia, eu ainda liguei para uma amiga, eu contei para ela o que tinha acontecido. E ela também achou estranha a reação dos dois, tanto da moça, né, da mãe, quanto do meu marido. Até que aquilo começou a me incomodar. Foi então que eu comecei a orar, pedindo para Deus um sinal, uma resposta, sei lá, alguma coisa. E eu falava para Deus, se não for nada, limpa o meu coração, deixa o meu coração em paz. E 4 meses depois, eu tive a resposta assim mais clara e objetiva do mundo. Um belo dia, eu tô na escola esperando os meus alunos chegar. Eis que chega essa mãe, a mãe desse aluno. E quando eu vi, eu estranhei, porque ela nunca levava a criança até a porta. Ela deixava no portão e ela ia embora. Ela chegou e disse que precisava conversar urgente comigo em um assunto muito sério. Então eu deixei os meus alunos com uma outra responsável e fui até uma outra sala, né? Uma sala só eu e essa mãe pra gente poder conversar. E chegando na sala, assim que a gente sentou, ela olhou pra mim e disse assim:
Então, o negócio é o seguinte, eu só vou te contar isso agora, depois de muitos anos, porque eu tô precisando de ajuda, tô até passando fome com meu filho. E ali ela começou a me contar que anos atrás, tá, gente, antes mesmo dele me conhecer, eles se conheceram num rolê, eles foram embora juntos e naquela noite eles ficaram. Só que depois daquela noite eles não se falaram mais, não se viram mais. Até que ela descobriu que estava grávida, foi contar pra ele e segundo ela, quando ela contou pra ele, ele sumiu, ele bloqueou ela de tudo e sumiu. E como ela também não tinha certeza absoluta que era dele, ela acabou deixando esse assunto pra lá. Mas quando a criança nasceu, ela viu que era do meu marido, porque ele parecia muito com meu marido. Ela falou que tentou depois do nascimento ir atrás, procurar, mas ela não conseguiu achar. Eu sei que enquanto eu ouvia, eu não sei nem explicar pra vocês o que eu sentia. Eu fiquei parada assim, sabe? Absorvendo tudo que ela tava me falando. Nesse dia, eu não consegui trabalhar de jeito nenhum. Liguei pro meu marido, pedi pro meu marido ir embora pra casa, porque eu tinha um assunto muito importante pra conversar com ele. E assim que a gente chegou em casa, eu já fui contando pra ele tudo que tava acontecendo, tudo que aquela moça tinha me falado. E assim que eu terminei de contar tudo pra ele olhou pra mim e ele confirmou. E segundo o meu marido, ele falou que na época ele sumiu porque ela tinha uma má fama e ele ficou com medo dela estar falando que o filho era dele e não ser. E como ela havia me passado o número dela, o endereço dela, eu mandei uma mensagem pra ela falando que no dia seguinte eu ia passar na casa dela pra pegar ela, né, a criança, e que nós iríamos todo mundo fazer um DNA. E assim foi, no dia seguinte eu passei, busquei eles, né, fizemos o DNA e dias depois saiu o resultado positivo. E no meio de toda essa confusão, de todas essas informações, sabe o que é melhor? Vocês precisam ver a alegria daquele menino. Pro meu marido foi bem difícil no começo, foi muito difícil no começo, mas com o tempo ele conseguiu, sabe, ir se apegando. Beleza, um certo dia, a mãe da criança mandou mensagem perguntando se ela podia deixar a criança em casa, porque ela tava muito mal e ela tinha que ir no médico. E é claro que eu deixei, né? Isso era de noite. E sabe depois de quantos dias ela voltou? Depois de 2 meses. Só que daí o menino já não queria mais ir com ela. Na verdade, ele não queria nem ver a mãe dele. Foi então que ela passou a guarda pra gente. E desde então ela manda mensagem assim de 1 em 1 ano só pra saber mesmo se o menino tá vivo. Porque ela sabe que bem ele tá, né? Então ela só liga mesmo pra saber se a criança tá viva. Hoje, graças a Deus, tá tudo muito assim, melhor. Eu peguei muito, 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 muito amor nessa criança. O meu marido também, hoje ele já se vê como pai. A criança, então, nem preciso dizer o tanto de amor que ela tem por nós. Hoje ele está com 12 anos e, gente, ele é o filho que um dia eu pedi pra Deus. Ele é incrível. Ele é um menino, assim, incrível. Eu falo que ele era pra ser meu e eu era pra ser a mãe dele. Tava destinado, sabe? Porque eu acredito muito nisso. Porque ele é demais. Eu amo esse menino. O ex do meu marido tentou me avisar quem ele era e eu não acreditei. Fica aqui uma história nova. Bom, gente, eu conheci esse meu marido quando eu estava no trabalho. Eu era uma recém-funcionária e tudo, eu conheci ele lá. Eu já sabia que ele era casado, então de início a gente tinha uma relação ali extremamente profissional. Só que de acordo com o tempo foi passando, a gente foi ganhando ali uma amizade, conversando tudo, e ele sempre me falava sobre como o relacionamento dele estava horrível, que ele estava se separando porque a esposa dele era louca, ela era extremamente ciumenta, não deixava ele fazer nada e tal. Enfim, ele pintava ali a caveira dela, sabe? Então eu realmente acreditei que o relacionamento dele estava péssimo daquele jeito, porque ela era doida da cabeça, digamos assim. E aí eu não conhecia ela, né? Só conhecia ele, então pra mim era mais fácil acreditar na palavra dele. E aí até que depois de um tempo eles acabaram se separando. Ele chegou pra não, eu consegui me separar, graças a Deus, eu segui a minha vida e tudo. E eu fiquei feliz por ele, né? Porque por mim, na minha cabeça, eu pensava que ele tinha se livrado, e agora ele ia poder viver e tudo. E aí um tempo depois que ele se separou, ele começou a, demonstrar interesse em mim. Eu retribuí e nós começamos a namorar.
Só que essa mulher dele, ela, quando soube, essa ex-mulher dele, né, quando soube que nós estávamos namorando, ela vivia me mandando mensagem. Vivia me mandando mensagem pra mim em redes sociais, ela fazia vários perfis pra falar comigo, dizia que era pra eu ter cuidado, porque ele ia me trair, porque ele não valia nada e tal. Ela vivia falando coisas do tipo. Só que como ele já tinha feito a caveira dela pra mim, eu pensava que ela só tava com ciúmes, que ela tava possessiva, que ela não queria aceitar o fim do relacionamento, que ela não queria aceitar que agora ele tinha outra pessoa, porque de fato, aquela pessoa que ela descrevia pra mim não era parecida com a pessoa que eu conhecia. Sabe, pra mim parecia que ela tava descrevendo uma outra pessoa completamente diferente da pessoa com quem eu tava me relacionando. E aí eu mostrava pra ele as mensagens, sabe? E ele mandava uma mensagem pra ela na minha frente, falando que era pra ela parar, que era pra ela deixar ele em paz, que era pra me deixar em paz, que ela precisava aceitar, que ela tinha que seguir a vida dela. Então, assim, pra mim era muito fácil acreditar nele, porque ele fazia essas coisas na minha frente. Ele mandava mensagem, ele ligava pra ela na minha frente, pedindo pra que ela deixasse ele em paz e tal. Então, pra mim era muito fácil acreditar. Mas não, ela vivia mandando mensagem, dizia que era pra eu ter cuidado, porque ele não era quem eu pensava, porque isso, porque aquilo. Até que eu consegui bloquear ela finalmente de tudo e eu não tive mais contato. Pensei, pronto, agora a louca seguiu a vida dela, vai me deixar em paz. E é isso. Pois bem, o meu erro foi não ter acreditado nela, né? O meu erro foi ter acreditado em tudo que ele falava dela, que quando ela quis me avisar, eu simplesmente não acreditei, eu ignorei. Depois de mais ou menos uns 2, 3 meses de relacionamento, não demorou muito para eu pegar a primeira traição. Perdoei, achava que ele gostava de mim. Não demorou muito, a segunda traição, a terceira traição, a quarta traição. E eu tava com uma dependência emocional nele muito grande, eu não conseguia terminar. Sabe, eu descobri as coisas, eu brigava, eu terminava, ele vinha atrás de mim, eu voltava porque eu não conseguia ficar longe dele. Eu realmente estava com uma dependência muito grande, sabe? E os meus amigos tentavam me falar, tentavam conversar, tentavam me avisar, mas parecia que eu tinha alguma coisa cobrindo os meus olhos, sabe? Eu não conseguia enxergar o tipo de pessoa que ele era. Mas é óbvio, eu tava sofrendo, porque todas as vezes que eu pegava ele uma traição diferente, parecia que uma parte de mim morria. Sabe, até que um dia, os meus amigos já sabiam que ela me mandava mensagem e tudo, até que um dia os meus amigos marcaram um encontro com ela, pedindo pra que ela conversasse comigo. Até me assustei quando eu cheguei e vi ela, porque eu não tava esperando, né? Me assustei, falei, o que essa doida tá fazendo aqui? Ela vai infernizar o meu relacionamento e tal. Mas eu acabei aceitando, concordando, sentei e conversei com ela. E ela foi me contar tudo o que tinha acontecido. Ela também teve uma dependência emocional muito grande em cima dele. Ela pegou várias e várias e várias traições, só que ela sempre perdoava e por isso ela tinha se tornado uma pessoa que não deixava ele sair, não deixava ele ir pra lugar nenhum se não fosse com ela, vivia mexendo no telefone. Ela tinha se tornado uma pessoa extremamente ciumenta, que não confiava nele, então não deixava ele fazer nada, ela sufocava ele. Mas porque ele tinha dado motivos pra ela agir daquela forma. Então, quando já estava ali chegando perto do final do relacionamento deles, ela já estava uma pessoa extremamente obsessiva, que, sabe, que não conseguia aceitar o fim do relacionamento, que tinha uma dependência emocional muito grande nele. Só que ela acabou conseguindo se libertar daquilo. E quando ela viu o que ele estava fazendo, que ele ia fazer o mesmo comigo, ela tentou me avisar várias vezes, porque ela sabia que ele ia fazer a mesma coisa comigo. E na cabeça dela, ela não podia aceitar que ele fizesse aquilo com outra pessoa e tal. E ela tentou me avisar várias vezes, eu ignorei, achei que ela só não queria aceitar o fim do relacionamento, que tava com ciúmes, e enfim. Só que depois os meus amigos acabaram procurando ela, porque eles já sabiam, né, de como ela era, e sabiam que tudo que ele fez com ela, ele tava fazendo comigo. E nossa, gente, aquela conversa que eu tive com ela, parecia assim, que foi o que eu precisava, que era o que eu precisava pra dar um estalo na minha cabeça e entender que aquela vida não era pra mim. E entender o que eu tava passando, sabe? Então, a partir daí, eu consegui terminar com ele. Só que, claro, ele achava que seria mais um dos términos, dos 500 mil términos que a gente tinha tido. Que eu ia terminar com ele e depois eu ia voltar. Mas dessa vez foi diferente. Quando ele começou a perceber que eu realmente não ia voltar, ele começou a correr atrás de mim, ele começou a me perseguir, ele começou a ficar obsessivo e tudo. Mas, graças a Deus, eu consegui me livrar dele. Depois de 7 meses dele me perturbando todo santo dia, ele finalmente desistiu e eu consegui me livrar dele. Eu não vou dizer pra vocês que foi um processo fácil, porque não foi. Foram 7 meses em que todos os dias eu pensava em perdoar, todos os dias eu pensava em voltar, mas graças a Deus eu consegui ser mais forte, eu consegui me livrar desse relacionamento, porque de fato ele nunca teria nada pra me oferecer de volta, pra me oferecer em troca, que não fosse só um belo de um par de chifres. Pois bem, depois que a gente terminou e de fato ele desistiu, ele acabou sendo demitido do emprego onde a gente trabalhava juntos, só que ele foi demitido mesmo por corte de funcionários, né? A empresa estava tendo problemas financeiros, então ele foi demitido mais por causa disso. E aí ele acabou conseguindo emprego em outro estado e acabou indo embora pra lá. Então eu não sei como é que tá a vida dele, não sei se tá casado, se não tá, se tá namorando, se não tá, não faço a mínima ideia.
E assim, consegui me libertar, consegui superar. Hoje eu vivo muito bem, eu tenho outro relacionamento muito saudável. E eu e a ex-namorada dele também, hoje em dia somos grandes amigas e eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Ela também conseguiu seguir a vida, também tem outro relacionamento. E hoje nós duas com certeza estamos muito mais felizes do que antigamente. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.